Dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, que eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo. Espero que todas estejam bem, na presença do Senhor. Tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, minhas amadas irmãs, finalzinho da semana chegando. Espero que todas estejam bem, na presença do nosso Pai, do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, minhas amadas irmãs. Aperta aí no seu like, para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as pessoas venham conhecer a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. Porque o nome do Senhor é para ser glorificado, o nome do Senhor é para ser exaltado. E a toda honra, toda glória venha a ser para Ele. Porque Ele é santo, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser honrado, de ser glorificado, minhas amadas irmãs. Para que a palavra de Deus chegue nas famílias, minhas amadas irmãs. O foco da palavra de Deus se chama conversão, libertação, salvação. Esse é o propósito do Senhor sobre as famílias, sobre as vidas, minhas amadas irmãs, é salvação. Porque o que importa na vida hoje, nos dias de hoje, o que importa se chama salvação da família, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Esse é o desejo do coração do Senhor sobre as famílias, minhas amadas irmãs, é salvar. E para que a gente, minhas amadas irmãs, venha ter esse cuidado na nossa vida, para no dia da vinda do Senhor, que cada dia se aproxima, eu e você, a nossa casa, estaremos pronta, como diz no livro de Atos dos Apóstolos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Eu estou aqui com a palavra dele em mão, no livro, ele colocou no meu coração, aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse 3, que fala a mensagem e a igreja de Sardes, que diz assim, a mim e a você, porque quando eu falo da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Primeiro, minhas amadas irmãs, vem para mim, porque eu também fico cada dia mais querendo aprender, querendo andar nos caminhos do Senhor todos os dias, porque todo dia eu quero Jesus, todos os dias eu quero Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra aqui que ele colocou no meu coração no livro de Apocalipse 3, a partir do verso 1, que diz assim, E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, disse o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, quem tem o nome de quem viveis, mas estás morto. Se vigiaste, confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda, arrepende-te, senão vigiarei, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. As igrejas somos nós, minhas amadas irmãs. E aqui o anjo do Senhor falando das obras. Aquele que faz as obras para Deus, aquele que faz de qualquer jeito, e aquele que nem faz a obra para o Senhor. Porque a obra é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. E aqui a palavra de Deus diz assim, que Deus disse, vigiai, que não sabe que é a hora que Ele vai vir.
Ele vai vir, como diz a palavra dele, vai vir como um ladrão. Ninguém sabe a hora nem o dia. Mas eu e você temos que estar o quê? Preparada. Que diz aqui, o anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem um nome de quem viveis, mas estás morta. A palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, a fé, sem as obras, ela é morta. Um depende do outro, a fé e as obras. Eu digo muito que o pouco que eu fizer eu digo, Senhor, o pouco que eu fizer, que o Senhor me dá a oportunidade de eu fazer, mas seja para o teu reino. Seja para o teu nome ser glorificado. Então a palavra de Deus diz, no livro de Coríntios, no livro eu estava lendo aqui hoje de tarde, minhas amadas irmãs, um momentinho só aqui, para mim não ficar falando só das minhas palavras, procurar aqui. No livro de Romanos, também a fé sem as obras também é morta. Então, um depende do outro, a fé e as obras. Mas do que Deus está falando aqui? Que não encontrou as obras perfeitas. Louvado seja Deus. Se vigiar, ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que coisa séria. Isso é sério, minhas amadas irmãs. Porque nós temos que viver uma vida aqui na terra até o dia da vida do Senhor. Procurar viver uma vida sendo obediente a Deus. Obedecer ao Pai, ser obediente ao Filho e ser obediente ao Espírito Santo. Porque tudo está diante dos olhos de Deus. Nada sai fora diante da palavra de Deus, minhas amadas irmãs. A gente acha que, Deus que Ele não está nos vendo, mas Ele está vendo nossa vida, Ele está vendo o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso movimento durante todos os dias está diante dos olhos dEle. A hora que dá vontade de orar, a hora que não dá vontade de orar, a hora que dá vontade de ler a palavra, a hora que não tem vontade de não ler a palavra, tudo isso está diante dEle. Então ninguém pode enganar Ele, porque tudo Ele sabe. Ele é o Deus ciente. Ele está onde eu estou, qualquer canto da parte do mundo, e você está, Ele está lhe vendo. Ele conhece os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Então, tudo isso, minhas amadas irmãs, está diante da face do Senhor. Então, é séria a palavra de Deus. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, senão vigiareis e vereis sobre ti como ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Porque essas pessoas procurou andar direito nos caminhos do Senhor. Não sujar suas vestes, mas andar diante da presença de Deus. Que isso sirva de lição para mim, sirva de lição para você, para sua família, para sua casa, porque o que importa na nossa vida é estar com Jesus. As nossas vestes estar limpas diante de Deus. Não estar com as vestes sujas, manchadas, as vestes espirituais. Aqui fala das vestes espirituais. Não é das vestes da roupa, não, é as vestes espirituais. Para que as nossas vestes espirituais não venham se sujar. Venha estar sempre branca, porque Deus vê tudo, minhas amadas irmãs.
aquilo que está em oculto. Aleluia. O que está em oculto, ele vê, ele sabe. Nada está fora dos olhos de Deus. Ninguém engana ele não, minhas amadas irmãs. Ninguém se engane. Achar que vai fazer algo e vai ficar por isso mesmo. Não vai não. Porque o preço vem chegar para todos. A conta vai chegar para todos. Então tudo aquilo que você acha que está aí oculto, está diante dos olhos de Deus. O homem não pode ver, mas o Todo-Poderoso dos céus e da terra vê todas as coisas. Os olhos de Deus, a palavra diz que ele vê, percorre por toda a terra. Por toda a terra. Nada sai da presença dele. Aleluia. É aquilo que está oculto, que você acha que Deus não está vendo, ele está vendo sim. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo Deus sabe. Tudo ele sabe. Tudo ele vê. Eu fico tão feliz no meu coração, minha Maria Irmã, saber que tudo Jesus sabe da minha vida. Meu coração se alegra. Porque Deus, ele é Deus. E aquele que perseverar até o fim, se salvará. Aquele que não deixar suas vestes se sujar, se salvará. Então, uma luta constantemente todos os dias da nossa vida. Para que venhamos fazer a obra de Deus com excelência. Para que no dia daquele grande dia, eu e você se aproximasse e chegar na frente dele. Não chegar com as mãos vazias. Chegar com as mãos limpas diante de Deus. Uma alma ganha para Jesus. Isso é muito importante, minhas amadas irmãs. Procurar andar, viver nos caminhos do Senhor. Procurar fazer aquilo que agrada a Ele. Nada que esteja em oculto, que não é revelado diante de Deus, é revelado sim. Porque tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Nada sai da presença do Senhor. E diz aqui, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Que coisa linda. Então, aquele que está andando nos caminhos do Senhor, que procura fazer a vontade do Pai, o nome não vai ser riscado do livro da vida. E vai não negar o nome dele, confessar o nome dele, vai falar, confessar diante do Pai. E aquele que tem ouvido, que ouça o que diz a igreja, para que sua casa seja liberta, para que sua família venha ter libertação, minhas amadas irmãs, e sua família e sua casa venha ter salvação. Aquilo que está em oculto, tudo é revelado diante de Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção e de paz, saúde na sua vida e dentro da sua família. Eu não sei quem vai ouvir este vídeo, mas quem vai ouvir, quem Deus sabe que está precisando ouvir. E que Deus te cubra de bênção, se converta, volte para Jesus enquanto é tempo. Jesus te ama, mas ele abomina o pecado. Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa diante de Deus, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, andar na presença dele, com as vestes limpas, com as vestes brancas. Que Deus te cubra de bênção e de paz e seja abençoada, você e sua casa e sua família. Tenha um final de semana abençoado, recheado de bênção e de paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.